Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Sempre eu vejo essa cena. Tem algumas pessoas muito compridas aqui. Conheci pessoas que precisavam aumentar o seu colchão para não ficar com os pés de fora, né? Tem ali o Davi que está dando risada, né? Porque imagino que o colchão dele teve que ser aumentado, né? Às vezes a gente também tem um tamanho um pouco maiorzão assim, e aí pega um cobertor estreitinho, vira um pouquinho do lado, já fica no frio. E Deus está usando esse exemplo de uma coberta estreita e de um colchão bem curto para falar da situação de uma pessoa que procura preencher o vazio do seu coração em si mesmo, nos seus planos, nos seus projetos, nas suas ideias, naquilo que não vem do conhecimento de Deus. E aí a cama fica curta e o cobertor também fica estreito. E aí você vai passar frio. De uma forma geral, como foi orado aqui, o vazio do coração sempre tem esse sentido do verso 20. Aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa, que mesmo que a pessoa está no meio de muita gente e está se sentindo sozinha, que às vezes tem que beber para poder esquecer, sai para descansar, férias, e volta mais cansado, e logo já está achando que precisa de mais umas férias, né? A pessoa acha que se ela crescer vai ser feliz, se ela completar 18 anos, né, Emanuel? Então as coisas vão começar a dar certo, né? E aí ela pensa assim que se ela tiver uma profissão, se ela casar, se ela tiver filhos, se ela tiver uma empresa bem-sucedida, ela vai ser feliz. Então sempre são ilusões que a pessoa está correndo atrás do vento, a Bíblia diz. Ou como aquele gatinho que pula na sombra da borboleta e nunca pega a borboleta, porque sempre está indo atrás de uma fantasia, de algo que não é verdadeiro. E até mesmo Jesus ele fala a respeito de que a gente pode ter tudo, como religião, família, né? Aquele hino que fala bens, prazer, pode ser bem abençoado economicamente e achar que isso vai solucionar e vai cobrir, mas na vida vai perceber que o colchão está curto e que a coberta está estreita, e daí numa noite fria vai passar frio. Jesus fala assim, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você pode perder tua alma. E ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, causar dano a si mesmo. Jesus diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. E de quem ela é? Você dedicou tanto a tua vida para tantas coisas e não planejou o futuro da tua alma. Então são coisas que a pessoa precisa parar para pensar. Ganhou o mundo inteiro, viajou para todos os lugares, mas continua insatisfeito, perdeu a simplicidade. Então é desse assunto que o texto está falando. Às vezes aquele homem conquistou muitas mulheres, mas hoje ele carrega culpa, frustração, vazio, porque não preencheu. Lembra, muitos da minha idade lembram de Elvis Presley. Elvis Presley era de família evangélica. Ele conheceu o evangelho. E ele cantou na sua vida muitos hinos
evangélicos lindos que tem, você pode ouvir, a voz dele é maravilhosa. Mas na negociação dele, em abrir mão do evangelho, ele teve que pagar um preço alto. Vocês sabem, ele morreu de overdose. Quantos músicos, quantos cantores se envolvem com isso? Por causa do vazio do coração. Mesmo artistas de televisão, quantos artistas já se casaram quantas vezes, achando que no casamento teriam felicidade, né? Lá em Efésios 4 fala assim, a casa, lá na casa, tem amargura, gritaria, ressentimento, dor, não se conversa, né? Não se entende, porque não tem perdão, rebeldia. Jesus ele fala em Mateus 23, e é interessante você uma hora ler o capítulo inteiro de Mateus 23. Jesus ele fala, ele trata em Mateus 23 dos líderes religiosos, de pastores da época que eram chamados de fariseus, de escritores da Bíblia que eram chamados de escribas. E ele chama essas pessoas de hipócritas, porque eles procuravam mais a atenção das pessoas, ser vistos pelos homens, do que realmente a fé verdadeira no coração. Eles olhavam para si e eles se viam mais crentes do que realmente eles eram. Eles cobravam o dízimo de coisas pequenininhas, eles eram assim bem exagerados em tudo, e eles sempre viam os outros piores e eles melhores. E em Mateus 24, Mateus 23, o verso 4, ele fala assim que eles atavam fardos tão pesados sobre o povo de Deus, mas eles mesmos nem com o dedo procuravam carregar esses fardos. Nem com o dedo procuravam ajudar a carregar esse fardo. Mas o fardo sempre cai sobre os outros. Essa é uma tendência humana, de achar que o outro vai para o inferno. Sempre é o outro que é ruim. Eu não. Essa ideia, né? O que acontece com eles? Exigente com os outros, mas consigo não. O que acontece com a coberta que eles estavam usando? Ela estava muito estreitinha e estavam passando frio. Na hora de eles ouvirem a respeito de Jesus, eles julgaram Jesus como uma pessoa errada. Na hora que Jesus falava a respeito da hipocrisia deles, eles começaram a ter ódio de Jesus e eles articularam a morte de Jesus. Então, você pode também formar uma cama do legalismo, uma cama de exigência aos outros, mas Jesus está dizendo assim, essa cama ela é curta, você vai ficar com os pés de fora. A coberta que você colocou, ela é estreita. Eu lembro assim que meu pai falava assim, aqueles que sofrem de uma doença do pode, e aqueles que sofrem da doença do não pode. O que são essas doenças? Aquele que sofre da doença do pode, é que ele pode tudo assim. Ele pode fazer muitas coisas erradas, porque o amor de Deus é maior. Ele pode não buscar a Deus, ele pode beber o que ele quiser, ele pode não ir à igreja, ele pode não estudar a Bíblia. Ele pode não crescer na fé. Ele pode. Deus ama, no final vai dar tudo certo.
É aqueles que sofrem da doença do não pode, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode cortar o cabelo assim, não pode tocar naquilo. Em Colossenses capítulo 2, Paulo fala sobre isso, de que a pessoa não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, e exige isso, que exige aquilo, é cheio de regrinhas. Só que aí ele fala assim, que quando vem a sensualidade, ele não tem força para vencer a sensualidade. Quando vem a tentação sexual, ele não consegue vencer a tentação. Então, a gente não pode fazer um fogo feito de palha, um fogo feito de grimpa, porque não vai ter carvão. A gente precisa fazer um fogo que gere carvão. Às vezes é mais difícil de fazer esse fogo. E o processo é mais difícil. Mas você vai ter resultados melhores. Assim ele está falando em relação à nossa vida com Deus. Você pode estar fazendo uma cama curta. E você pode estar fazendo uma coberta estreita. É como aquela historinha. O cara achou a cruz muito pesada para carregar. A cruz que ele tinha que carregar era muito pesada, ele foi atorando. E ele foi cortando os pedaços dela para ficar mais leve. Só que quando ele chegou no lugar que era um precipício, aquela cruz original dava bem certinho o comprimento. E ele podia fazer a ponte, agora ele não tem mais como fazer a ponte. Porque ele quis ter uma vida assim mais fácil, só que não resolveu os problemas mais à frente. Meu pai, ele tinha alguns parentes em Curitiba, que eram de uma outra igreja, e nessa outra igreja era proibido assistir televisão. E ele foi visitar esses parentes, e ele viu a televisão enorme, sabe aonde? Dentro do guarda-roupa. Por que a pessoa colocou a televisão dentro do guarda-roupa? Para que os irmãos da igreja nunca vissem eles com televisão, porque quando viessem os irmãos, viessem as crianças dos irmãos que entram nos quartos, não enxergassem a televisão, porque a portinha do guarda-roupa ia estar fechada. Então aquele menininho curioso, ele ia lá dentro do quarto, mas não iria ver a televisão. Às vezes a gente está fazendo isso. Por quê? Porque Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, e a gente dá uma parte. Né? Ananias e Safira, eles ouviram falar que Barnabé tinha vendido um lote. E que com o dinheiro daquele lote, Barnabé doou para irmãos que estavam passando fome. Por que, irmãos? Na época, não tinha ainda a teologia da prosperidade. Então, irmãos de Jerusalém estavam passando fome. Hoje, com a teologia da prosperidade, não se passa mais fome, né? Mas naquela época se passava necessidade. E aí Barnabé viu as necessidades dos irmãos, foi lá, vendeu o seu terreno, deu dinheiro para ninguém passar fome. Aí Ananias e Safira souberam disso e souberam que foi assim uma coisa enorme nas igrejas. E se falava a respeito de Barnabé. E eles pensaram, nós também queremos esses elogios, esses confetes. Eles foram lá e venderam um lote. Mas vamos dizer, eles venderam o lote por 150 mil. Aí eles entregaram na igreja 100 mil. Eles já acharam que 100 mil era um grande valor. Mas eles contaram que tinha vendido o lote e entregaram o valor total do lote. Porque se eles falassem que tinham entregue só uma parte, eles ainda não iam receber os elogios que Barnabé recebeu, porque não é igual a Barnabé. Barnabé entregou inteiro, eles entregaram a metade. Eles queriam o elogio inteiro, se possível um valor maior do que o de Barnabé.
Porque esse negócio de buscar a glória dos homens, de ser visto pelos homens, eu dou o dízimo se for publicado lá atrás, tiver o nome de cada um dos irmãos lá e aparecer quanto que deu, aí eu vou dar o dízimo. Mas se for secreto, aí dá para passar. Por quê? Porque a minha vontade é ser visto. Eu não quero ser constrangido. E Deus diz assim, o pastor, também era pastor, o Pedro, ele falou na cartinha dele, não faça nada por constrangimento. Faça de boa vontade. Né? Davi, quando pecou e estava em pecado, ele perdeu aquele espírito voluntário. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu o gosto pelas coisas do Senhor. E aí quando ele ora confessando o pecado, ele fala assim, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Devolve para mim um espírito voluntário. E é isso que faz que a tua coberta seja maior. Que na hora do frio, ela vai cobrir. Deus fala que o filho que não honra a sua mãe e o seu pai, a sua lâmpada vai se apagar nas mais densas trevas. O que seria isso? No momento que você está na descida, o carro anda bem. Que está no plano, o carro anda bem. Mas vai acabar o combustível, vai estourar o motor na subida. Na hora mais escura, na hora da tempestade, na hora mais difícil, a lâmpada vai se apagar. A hora que você mais precisa, Ele está garantindo que isso vai acontecer. Que o filho que não honra o seu pai e a sua mãe, a sua lâmpada vai se apagar nas mais densas trevas. Então ele está falando assim, da importância de você construir um colchão maior, uma coberta maior, que você não vai passar frio. E ela vem de um relacionamento com Deus. Eu também lembro, pensando no legalismo, eu lembro de um irmão muito querido meu, mas ele era bastante legalista. E ele tinha uma locadora. E vocês sabem, na época das locadoras, a pessoa para ganhar um bom dinheiro tinha que ter filmes pornográficos. Mesmo ele sendo, eu considerava ele bem crente, mas ele tinha lá, na locadora dele, um cantinho para filmes pornográficos. Porque ele precisava do dinheiro. Ele precisava do dinheiro para sua família. Então ele tinha motivos para ter aquele espaço. Mas o que aconteceu com o tempo? Ele como crente, ele estava brincando com fogo. Que às vezes o diabo não vai fazer isso com os outros, mas fez com ele. Naquele cantinho, ele também algumas vezes assistiu o filme. Naquele cantinho, ele assistiu também coisas de homossexualismo. Naquele cantinho, um dia ele foi pego tendo relações com meninos. Entende? Não se brinca com o fogo. A coberta pode virar muito estreitinha. E a cama pode ficar muito curtinha. E não vai conseguir deitar nessa cama. Porque a consciência, a mão de Deus vai pesar. E a coisa não vai ficar bem. Então, Deus ele nos chama a termos um relacionamento com Ele. Davi foi um homem que pecou. A Bíblia fala que Davi adulterou. E ele estava sofrendo terrivelmente por causa do adultério. E ele tinha perdido essa alegria da salvação. Ele tinha perdido esse espírito voluntário, esse ânimo, essa força, essa disposição.
Mas no dia que ele confessou, leia, isso está os Salmos 32 e os Salmos 51, são salmos de confissão de Davi. Davi achou perdão, reconciliação, acerto, apesar do pecado dele ser tão grave, Deus o perdoou. Sempre há perdão para aquele que realmente se quebrantar. Não é um negócio que se faz com Deus. Não é algo por constrangimento. Não é algo que você faz por força tua. É algo que se ganha de Deus. É um presente que vem de um relacionamento com Ele. E Ele diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a tua mente. Então Ele pode te dar, mas precisa ser a paz dEle. Lembra de Acã? Eu não sei as razões que ele achou, porque Deus tinha dito que não era para pegar aquelas coisas de ouro, de prata que tinha em Jericó, porque eram tudo consagrado a demônios, e era para ser levado no templo. No entanto, Acã, quando viu tudo aquilo numa tenda, num lugar, eu acredito assim que ele pensou, isso aqui eu vou poder pagar a faculdade dos meus filhos, eu vou poder comprar um carro bom, eu vou poder pagar combustível, médico, eu vou poder fazer coisas, o meu filho vai ser pastor, eu vou pagar para ele ser pastor no seminário. Eu acredito que ele tinha planos maravilhosos. Mas a coisa não aconteceu assim. Quando ele foi descoberto, Deus também o matou. E matou os seus, o filho. Eles não sobreviveram. A cama era muito curta e a coberta era muito estreita. Às vezes a gente acha que vai ter alguma vantagem, mas não vai ter vantagem. O Salmo 127. Salmo 127 diz assim, se o Senhor edificar a tua casa, se for Deus que edifica a tua casa, aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Tem a bênção de Deus, apesar do pecado de Davi. Mas tem a bênção do arrependimento e do perdão. No Salmos 91 ele diz assim, na tua angústia eu vou estar com você. Eu não vou te deixar. Você não vai ficar sozinho. Porque eu vou estar com você. Então quem tem Jesus, tem consolo na perda. Tem consolo na morte. Quem tem Jesus tem força, tem fé suficiente para enfrentar suas fraquezas, seus desvios, suas dúvidas. Tem força para enfrentar as tentações do diabo. Quem tem Jesus tem a graça de Jesus para poder enfrentar o seu pecado, a sua tentação, a sua culpa. Porque a graça de Deus é como um óleo que é colocado na ferida para restaurar, para sarar, para curar. Primeiro é como se fosse um sal que vai matar micróbios e germes. Depois é como um óleo que vai ajudar na recuperação daquele machucado. É a graça de Deus. A graça de Deus que tem a ver com gratidão, que tem a ver com oração de louvor. Em tudo dai graças. A paz de Deus vai estar com você. Agradeça sempre. Agradeça as dificuldades, as lutas.
E Ele vai te dar a paz no teu coração. A coberta vai cobrir. A cama não vai ser curta. Quando tudo se apagar e a morte enfim chegar, lembra? Com Ele reinaremos. Não é? A cama não vai ser curta. A coberta não vai ser estreita. Mas depende desse relacionamento diário com Deus. Jesus fala, o teu relacionamento com Deus não é só de ouvir a palavra, mas de praticar a palavra. Quem ouve apenas a palavra construiu a sua casa sobre a areia. Um dia essa casa vai cair. Não precisa ser hoje, mas vai cair. Quem construiu a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e tem colocado hoje a sua palavra em prática. Tem vivido essa palavra. Quando vierem os vendavais, as tempestades, essa casa não vai cair. Não porque você construiu bem. Não. É porque você construiu a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é a prática da palavra. É colocar a palavra dia a dia. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Olhe para dentro de si. Faça julgamento. Procure descobrir os teus erros, não os dos outros. Para que você tenha a compreensão do teu pecado. Para que Deus ilumine e mostre o que está errado. Para que você possa se arrepender. E possa abandonar esse pecado. Porque aquele que acha que não tem pecado endureceu o seu coração. E um dia vai ser quebrado de uma forma que não tem mais conserto. Porque a dureza do coração faz isso. Isso está lá em Provérbios. Mas aquele que confessa o pecado e abandona o pecado, encontra graça diante de Deus. Perdão, nova vida, nova chance.